Olá, bom dia mais uma vez. E hoje o nosso tema é disciplina sem humildade vira autocrítica disfarçada. Super a ver com os virginianos e com os signos de terra. Eu mesma aqui sou de touro com ascendente em virgem e eu já usei muito a disciplina de forma errada. Mas muito mesmo. Pessoal, nem toda disciplina é saudável. Eu vou tentar explicar isso com mais detalhe. Às vezes a gente faz uma autocrítica, a gente vive na autocrítica e diz que isso é disciplina, mas não é. É isso que eu quero dizer. Tem gente que se orgulha muito de ser disciplinado, de fazer tudo, de dar um jeito, de ir até o final, de não desistir. Mas a pessoa, na verdade, vive se cobrando, se pressionando, se diminuindo às vezes. E ela chama isso de evolução. Mas no fundo, ela só está exausta. Quando você vive nessa autocobrança constante, o seu sistema nervoso ele não vai entender isso como crescimento. Ele vai entender isso como ameaça e aí ele vai fazer o seu corpo todo funcionar nesse modo sobrevivência. Você vai entrar num estado de alerta. E aí, ao invés de você evoluir, o que você vai fazer? Você vai aprender a sobreviver. Fazendo o quê? Performando. Palavra trava-língua. A gente já cresceu acreditando que o valor vem do esforço extremo. Infelizmente. Que quanto mais a gente se cobra, mais a gente se esforça, mais a gente merece. Aquele famoso ditado, né? Não sei o que, acorda cedo, como é que é? Me lembro. Mas isso, na verdade, pessoal, não é disciplina. É só um padrão de validação. Alguma coisa, mais alguma coisa, que colocaram na sua cabeça. Vou contar a história, trocando o nome de novo. Hoje eu vou chamar de Mariana. Mariana, super disciplinada, acordava cedo, fazia tudo certinho. Ia pra academia, malhava, trocava de roupa, ia pro trabalho. Mas ela nunca se sentia suficiente. Se ela errava alguma coisa, ela sentia que ela já era um fracasso e que a vida toda estava desandada. Ela se cobrava tanto, pessoal, que até quando descansando ela sentia culpa. Aí um dia ela percebeu que ela não estava crescendo, que a vida estava toda parada no mesmo lugar e que ela estava se punindo em alta performance e não trabalhando. Quando ela começou a se tratar com mais respeito, curiosamente, ela não piorou. A vida começou a melhorar. Quando ela aprendeu a botar limite, a fazer o que realmente era para ela. Mas, dessa vez, ela fez tudo o que ela tinha que fazer, todas as responsabilidades, só que sem se destruir no processo. Parece simples, mas não é, porque a gente se confunde. Ser adulto não é dar conta de tudo. É a gente aprender que a gente não pode se violentar enquanto a gente faz as coisas. Escuta isso de novo. Disciplina sem consciência vai sempre virar prisão. Sempre. Você vai ficar trabalhando que nem um maluco sem entender nada. Hoje, vamos observar se você está se disciplinando ou se você está punindo. Se você está evoluindo ou se você está tentando ser suficiente para alguém, para algum lugar, para alguma coisa. Vamos tentar quebrar esse padrão. Vamos tentar se tratar bem. Isso não vai te fazer regredir. Você falar não, você falar que não pode, ou você fazer diferente, ou você dar uma sugestão, vai te permitir sustentar o seu crescimento. Às vezes a gente acha que a gente não pode desistir porque é fracasso, mas às vezes o fracasso é ficar. Pessoal, cobrança não melhora a gente, cobrança cansa a gente. Crescer também é aprender como que a gente precisa lidar com o caminho. Ser mais político, às vezes político na palavra boa da coisa, tá? E aí, o que acontece? Quando você entende que a sua vida está nas suas mãos, e que o seu tempo é seu, e que ele é precioso, e que você pode medir melhor o seu tempo e fazer as coisas de uma forma diferente, sem se atropelar no caminho, sem não desistir porque você não quer ser fracassado, sem você não fazer as coisas porque você está com medo de como que os outros vão pensar. E aí você vai começar a fazer as coisas por você. Se você não ouviu o vídeo de ontem sobre propósito, vale a pena, porque, para variar, os dias estão conectados. Uma coisa puxa a outra. Eu sempre acho assim, esses últimos dias estão conectados, mas ultimamente eu já acho que todos os dias da vida são conectados. Que um dia puxa o outro, mas de ontem vale a pena, porque tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. A gente precisa tomar cuidado para a gente não se atropelar. Ainda mais hoje em dia, com esse monte de informação, com esse monte de gente pedindo coisa pra gente o dia inteiro. Com o WhatsApp entrando mensagem 24 horas por dia. Antigamente, pra gente começar a trabalhar, a gente tinha que chegar no trabalho. Agora você trabalha 24 horas se deixar porque as mensagens não param. E as pessoas acham que o WhatsApp é chat de conversa instantânea. Não é. É um programa de mensagem. Mensagem você pode ver quando você puder. É como se você tivesse um pombo-correio levando uma mensagenzinha para você, botou lá na tua caixinha. Você vai ver na hora que você abrir a caixinha. Você não precisa ficar dormindo em pé do lado da caixinha. Entendeu a diferença? Vamos tentar
usar o nosso tempo com mais sabedoria, sem se machucar. Eu não tô falando para fazer corpo mole, eu não tô falando para não fazer as coisas. A gente tem que fazer, tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar, é difícil, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que fazer isso com consciência, sabendo por que a gente está fazendo e principalmente sabendo que a gente está fazendo o melhor que a gente pode e o melhor pela gente mesmo também. Não pode ter sacrifício, não pode ter ninguém se dando mal no caminho. É o melhor para todo mundo junto. Você tem que achar essa equação. Aí você anda para frente, certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aqui amanhã de novo. Não esquece da descrição, do grupo do WhatsApp. E a gente vai ter novidades em breve. Eu venho aqui contar para vocês. Beijo. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love, the trust.